A noite estava escura e havia tranquilidade. Árvores secas e secas cobriam o ambiente, e nos galhos havia corvos agitando suas penas. Asterisco Bang. Asterisco a grama abaixo da árvore se abriu, revelando uma passagem escura abaixo dela. Leylin estava envolto em vestes negras e seu rosto estava velado. Ninguém seria capaz de ver seu rosto. A vila vizinha ainda estava iluminada com lanternas, e os mercenários patrulheiros não sabiam que seu mestre já havia deixado a vila. No laboratório de experimentos de Leylin, havia uma passagem direta que Leylin montou, sem ninguém ser o mais sábio. Desde que a enorme cobra de Manchester é um corpo experimental, deve haver alguns laboratórios de experimentos perto de magos. Além disso, aquela enorme cobra de Manchester tinha ocupado Dark Knight Woods por alguns anos, e nenhum mago se adiantou para lidar com isso. Só poderia haver uma razão para isso. Os olhos de Leylin brilharam. Esse laboratório de experimentos provavelmente está abandonado. O mago nele, devido a algumas circunstâncias, não pode mais cuidar dele, ou está provavelmente morto. É por isso que a enorme cobra poderia escapar disso. Para os magos, buscar vestígios antigos sempre foi de grande interesse. Os remanescentes deixados pelos antigos magos, como os laboratórios oficiais de magia, muitas vezes contêm muitos dados e ingredientes valiosos, pesquisas de alto nível, feitiços e artefatos mágicos com poder imenso. Esses eram todos os itens que os mágicos sempre procuravam. Havia rumores de que, na maioria das vezes, havia exemplos de acólitos que faltavam ter tropeçado em remanescentes antigos e começavam a exercer tremendo poder depois disso. É claro que houve empreendimentos e explorações fracassadas onde eles finalmente morreram sob os antigos mecanismos ou maldições dos cadáveres. No entanto, para os magos, procurar por vestígios ainda era uma coisa muito benéfica para se fazer. De um laboratório experimental que poderia criar uma enorme cobra de Manchester, um homem adulto, um item qualquer poderia deixar Leylin imediatamente ficar rico rapidamente, e até mesmo obter ingredientes e conhecimentos mais preciosos para abrir caminho para que ele avançasse em um magus oficial no futuro. Como já encontrei alguns traços, definitivamente vou dar uma olhada no laboratório da experiência. O olhar de Leylin estava determinado. Ele não temia os riscos, especialmente quando os benefícios superam os riscos. Para este empreendimento, ele preparou especialmente muitos itens, que eram medidas suficientes para combater qualquer acontecimento súbito. Quanto aos seus subordinados, não apenas eram facilmente suscetíveis a divulgar notícias, mas sob as armadilhas estabelecidas pelos magos oficiais, até os cavaleiros eram apenas uma existência ligeiramente maior que as formigas. Eles eram completamente inúteis, por isso Leylin ainda manteve sua partida deles. Leylin viajou por várias noites seguidas. Como não havia pessoas por perto, ele poderia usar muitos de seus métodos. Ele jogou uma poção verde no chão, trazendo uma bola de partículas de vento de cor verde, que envolvia o corpo de Leylin dentro delas. Seu corpo inteiro parecia se transformar em uma brisa e desapareceu na noite. O que Leylin usou foi uma poção que ele havia formulado ao longo dos anos. Como um excelente mestre de poções, não importando se estava usando poções para viajar ou lutar, ele estava inteiramente em seu elemento. Na passagem original, onde Leylin e os outros lutaram contra a enorme cobra de Manchester, pessoas já haviam sido enviadas do castelo do senhor da cidade para recuperar os cadáveres mutilados, e em grande parte, dissecaram a imensa cobra de Manchester. O que restou foram muitas impressões no chão, assim como vestígios de chamas e geadas, que falavam da intensa luta que havia ocorrido anteriormente. O cenário anterior já foi registrado pela bola de cristal dada pela academia. Usar isso para significar a conclusão da missão é absolutamente aceitável. Antes da batalha, Leylin usará a bola de cristal para registrar apenas a maior parte da missão de exploração, especialmente o cadáver da enorme cobra de Manchester no final. Com alguns ingredientes do cadáver, bem como o registro da bola de cristal, pode-se dizer que a missão de Leylin em Extreme Night City foi finalmente concluída. No entanto, ele não tinha planos de sair em absoluto. Sem mencionar-se a bagunça de uma guerra na qual a Abyssal Bone Forest Academy estava enredada no momento já tinha um vencedor, Leylin não quis voltar durante esse período. Ele acabará de formular uma fórmula modificada para a poção azul.
Agora seria o melhor momento para entrar em um acólito nível 3, então por que ele arriscaria voltar para a academia e se expor no processo? Quanto a Extreme Night City, Leyland nem sequer viu uma guza oficial, o que o deixou à vontade para realizar seus experimentos e avanços. Leyland esperaria por um período de 3 anos depois que a poeira baixasse para a guerra da Abyssal Bomb Forest Academy. Embora seu avanço para um acólito nível 3 ainda fosse rápido assim, não seria tão atraente. Naquela época, ele conseguia descobrir uma desculpa e cobrir seus rastros com facilidade. Quanto aos cadáveres dos acólitos no chão, naturalmente, eles já haviam sido inspecionados por Leyland. Naquela época, ele tinha mantido todos os itens valiosos para si mesmo antes de trazer Jackson e Murphy para deixar o local. No entanto, esse grupo de acólitos eram todos indigentes, e nenhum deles tinha mais do que 10 Magic Crystals. Apenas naquele acólito do Wolf Beastman, ainda havia uma runa de ouro fundida geada que pode ser considerada bastante boa. Leyland resmungou em sua mente quando chegou à área mais central da caverna. Sob a luz irradiada pela água viva flash, toda a caverna era extremamente brilhante. Leyland podia ver que no chão, no centro, vestígios de onde a enorme serpente mancestre estava enrolada ainda eram aparentes. Na verdade, conseguiu causar uma impressão tão profunda que eles são, na verdade, da mesma natureza narrada por compêndios, um ser extremamente preguiçoso. Leyland se agachou e sentiu a terra que estava afundada. Aí lasca! Gravar composição. Gravação concluída, comparando com os dados normais da Terra no banco de dados. O alvo tem 0,0005% de restos compostos, e é provisoriamente determinado a conter a liga Mike. O AI. A voz de Chip Soul. A liga Mike era um tipo de metal artificial, feito por feitiços de mágicos, que era usado extensivamente para construir piscinas de incubação em laboratórios experimentais. Isso é certo. Os olhos de Leyland brilharam de alegria. Aí, Chip, é possível seguir os rastros da cobra e encontrar sua área de reprodução original? Digitalização em andamento. Os dados do alvo foram fortemente cobertos por outras criaturas e faltam informações importantes. Missão falhou. O AI. A voz de Chip Soul. Leyland examinou os arredores. O chão estava cheio de marcas de garras de várias criaturas. Tal foi a devastação deixada pelas habilidades parasíticas da enorme cobra de Manchester. Que pena! Leyland sacudiu a cabeça. No entanto, de acordo com os hábitos da enorme cobra Manchester e as pistas deixadas pelos outros vestígios, o laboratório experimental não deve estar muito longe daqui. Leyland comandou o AI-Chip, escaneie todos os itens nos arredores. Missões estabelecendo, começando a imagem. Juntamente com a entonação de Chip, a imagem de um mapa de cor azul foi projetada na frente dos olhos de Leyland. No centro havia uma caverna enorme, com muitos pequenos túneis nas proximidades. Leyland até encontrou alguns corpos parasitas que sobreviveram por pura sorte. No entanto, não se sabia por quanto tempo eles poderiam viver quando o pai estivesse morto. O mapa foi expandido até finalmente atingir o limite de seu alcance. As sobrancelhas de Leyland se franziram. Chip, reinicie a digitalização. Abaixe a precisão para o menor e procure um perímetro estendido. Comece a correr por uma lista de verificação de densidade radioativa. Com o comando, o mapa nos olhos de Leyland ficou mais fora de foco. No entanto, o perímetro se estendia, quase abrangendo também a geografia próxima da caverna. Mantenha essa área e precisão. Leyland saiu da caverna e começou a correr em direção a uma direção. Seguindo seu movimento, a borda do mapa também se expandiu continuamente. Algumas horas depois, Leyland caminhou em direção a um grande pedregulho de granito preto. As áreas circundantes já foram inspecionadas. Embora as densidades radioativas sejam maiores, este deve ser o lugar onde o derramamento da enorme cobra de Manchester ocorreu anteriormente. Quanto ao único local sem radiação, mas não dentro do escopo do AI perímetro de digitalização do chip, este é o único lugar. Leyland olhou para o grande pedregulho de granito negro à sua frente. Essa rocha era da altura de vários humanos, quase do tamanho de uma pequena montanha.
No mapa que o AI-chip escaneado, esta pedra enorme não tinha absolutamente nenhum traço de radiação. Mesmo diante dele agora, o AI-chip ainda não detectou nada. Este tipo de cenário aconteceu várias vezes na academia. É devido às formações de magia definidas pelos magos oficiais, que estão interferindo na detecção do AI Lasca. Leylin acariciou a superfície da grande pedra negra de granito. Estava gelado, úmido e tinha algas crescendo nele. No entanto, o que devo fazer para entrar? Leylin exerceu força em seu braço direito e pegou um pouco do pó de rocha. AI Lasca. Analise a composição. BIP. Missão estabelecendo, no processo de coleta de dados. O AI. A voz de Chip continuou entoando, e uma tela apareceu na frente de Leylin, que estava densamente carregada com os vários dados da rocha de granito. Parece que não há diferenças entre isso e uma rocha de granito normal. Leylin desenhou os dados da rocha de granito normal e fez uma comparação. No entanto, ele finalmente teve que reconhecer que o mago defendeu seus segredos muito bem. Leylin não tinha como encontrar a entrada do laboratório experimental. No entanto, desde que a enorme cobra de Manchester foi capaz de sair, isso significa que a defesa na formação de magia tem algum tipo de problema. Eu só preciso de mais tempo para inspecionar. Leylin acariciou o queixo e começou a montar uma tenda ao lado da rocha de granito. Ele decidiu ficar aqui por um longo tempo, a fim de detectar continuamente quaisquer brechas ou fraqueza na formação da magia, na esperança de encontrar uma maneira de entrar. Afinal, não haverá mais ninguém vindo para a vizinhança dos bosques murchados, especialmente quando o castelo do senhor da cidade enviou pessoas para resgatar os cadáveres dos acólitos, das tropas e da enorme serpente. Depois de mastigar vários biscoitos que ele trouxe consigo, Leylin começou a analisar a formação de feitiços no grande pedregulho de granito negro. Claro, ele só ousou fazer isso, pois tinha certeza de que o dono do laboratório já estava morto por suas observações e conjecturas. Quem sabia se aquele mago desconhecido havia morrido há muito tempo? Depois de ter estado aqui por tanto tempo, mas sem mágicos saindo, a precisão dessa conjectura ainda foi aumentada em 30%. Leylin olhou para a grande pedra de granito negro diante dele com uma expressão zelosa contida. Se eu conseguir dissipar a formação de feitiços, os itens lá são todos meus. Para Leylin, que era um acólito de nível 2, um laboratório de experimentos pertencente a um mago oficial era um enorme tesouro. Só isso. As armadilhas colocadas pelos magos oficiais são extremamente perigosas. Eu absolutamente não devo ser cegado pela ganância e cair em uma armadilha.